Olha só, ontem o Moraes passou de todos os limites do razoável. Ele simplesmente deu uma decisão que mandou investigar médicos, que mandou perseguir e intimidar, a Polícia Federal perseguir e intimidar o presidente do Conselho de Medicina, porque ele ousou dar a sua opinião médica sobre o tratamento que os médicos fizeram para o Bolsonaro na cela. Será que o Moraes agora vai ser também um médico geral da nação? Será que ele vai vestir uma toga branca e ser médico? Será que ele vai ser negacionista da medicina? Será que ele vai querer mandar agora até nos médicos? Eu vou tratar disso com vocês agora. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço que antes de qualquer coisa vocês se inscrevam aqui no canal, vocês cliquem no joinha, porque assim o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante para você e acaba distribuindo para mais pessoas. E também considere se tornar membro aqui do canal, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Veja só, essa decisão é uma daquelas que vão ficar para o futuro. Sabe, nos livros de história, se a gente não acabar como país, nos livros de história do futuro estará essa decisão para mostrar que realmente nós vivemos um tempo de ditadura da toga. E essa decisão, ela serve também para aqueles que dizem: ah, não tem ditadura no Brasil, né? O Moraes, ele foi aos poucos, ele foi controlando as redes sociais, ele foi depois controlando a imprensa e agora ele chegou na OAB. A OAB ele já controlou por completo. Aliás, o Conselho Federal de Medicina teve o culhão que a OAB não teve ao dar essa opinião sobre o tratamento médico do Bolsonaro, feito na cela. E ele controlou a OAB e ele agora quer controlar também a medicina. Veja, se isso não é um país que não tem democracia, eu não sei o que é. Não sei realmente o que é. Acho que a gente está indo por água abaixo cada vez mais. Eu acho até que o Moraes tinha que colocar uma toga. Ele devia vestir num dia uma toga preta, porque ele foi nomeado juiz, embora não seja juiz, não é? Ele no outro dia põe uma toga branca, porque agora ele também é médico, e no terceiro dia ele põe uma toga vermelha em razão da ideologia que a gente sabe que ele tem. É um completo absurdo. O Conselho Federal de Medicina, ele simplesmente abriu uma sindicância para apurar o que os médicos tinham feito no tratamento do Bolsonaro dentro da cela. Isso é um dever do CFM, é um dever desse Conselho Federal de Medicina fazer isso, porque eles têm a prerrogativa de avaliar eticamente como os médicos a eles associados procedem. Assim como a OAB trata de advogados, ou deveria, o CFM trata de médicos. Não é o Moraes que decide se o médico agiu bem ou mal eticamente, é o CFM. E o Moraes foi lá simplesmente e cancelou a possibilidade, anulou a sindicância que o CFM tinha aberto e ainda mandou a Polícia Federal intimar para ouvir o presidente do CFM a respeito disso. Isso usurpa, o Moraes usurpa a função do CFM, usurpa a função dos médicos, faz isso de ofício sem pedido de ninguém e abusa da sua autoridade, abusa do seu poder de forma ilegal, de forma inconstitucional, de forma vergonhosa. Onde que o Moraes vai parar? Ou onde que nós vamos parar com o Moraes dessa forma? Quem vai parar o Moraes? Não vai ser o direito, não vai ser o STF, não serão os seus colegas ministros. Ou é o Congresso e as ruas, ou não será ninguém. E confesso para vocês, não quero ser pessimista, mas eu apostaria em... Olá! A pauta de hoje é uma decisão judicial que movimentou bastante o cenário no Brasil. Estamos falando da intervenção do Supremo Tribunal Federal no Conselho Federal de Medicina. Vamos entender juntos os fatos que marcaram esse episódio. Para começar, o que está no centro de tudo isso é uma decisão vinda do Supremo Tribunal Federal, que na prática paralisou um processo interno que estava correndo no Conselho Federal de Medicina. Vamos então mergulhar nessa decisão do Supremo para a gente entender o que ela realmente significa na prática. Olha só, a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi de anular uma sindicância interna. Mas o que quer dizer anular nesse caso? Basicamente, significa que aquele processo que o Conselho de Medicina tinha começado foi invalidado. Ele perdeu todo o seu efeito legal.
E não foi só isso, não. A determinação foi além. A mesma decisão mandou a Polícia Federal abrir a sua própria investigação sobre o mesmo assunto. Ok, para a gente entender essa história toda, é fundamental saber quem são as peças-chave. Vamos dar uma olhada nas instituições que estão no centro de tudo. Então, de um lado, a gente tem o Supremo Tribunal Federal, o STF, que é a mais alta corte do país, né? Foi de lá que veio a decisão por meio de um dos ministros. E do outro lado está o Conselho Federal de Medicina, o CFM. É o órgão que fiscaliza a ética dos médicos no Brasil. Mas afinal, qual foi a origem disso tudo? Bom, a questão toda começou com uma apuração sobre o atendimento médico que foi prestado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Certo, agora vamos voltar um pouquinho no tempo para entender a sequência dos fatos que levou a essa intervenção do judiciário. A coisa aconteceu assim. Primeiro, houve o tratamento médico do ex-presidente. Depois disso, o Conselho Federal de Medicina abriu uma sindicância, que é o nome dessa investigação interna, sabe? Para avaliar se os procedimentos foram eticamente corretos. E aí veio o terceiro passo, que foi o decisivo. A decisão judicial que simplesmente interrompeu e anulou essa sindicância do CFM. E por que o Conselho agiu? Bom, a justificativa deles está na própria função do órgão. Eles argumentam que é dever, uma prerrogativa deles, avaliar a conduta ética dos médicos. Ok, a decisão foi dada. Mas e aí, quais foram as consequências práticas disso? Vamos ver agora os efeitos imediatos dessa ordem judicial. Então, resumindo os pontos principais. Primeiro, a investigação interna do CFM, a tal da sindicância, foi anulada. Segundo, a Polícia Federal recebeu a ordem de começar uma investigação do zero sobre o mesmo caso. E, por último, ficou determinado que o presidente do CFM preste depoimento à Polícia Federal. Todo esse cenário, claro, acaba levantando uma questão bem importante, né? Onde termina a autonomia de um conselho profissional e onde começa a autoridade do judiciário? É um caso que, sem dúvida, nos faz pensar sobre o equilíbrio delicado que precisa existir entre as nossas instituições.